Olá, tudo bem? Eu sou o Alex da Tesouros Colecionáveis BR e hoje eu estou aqui para falar um pouco dessa coleção de moedas lançada pela The Royal Mint, que também pode ser conhecida como a Casa Real da Moeda no Reino Unido. E essa coleção o nome dessa coleção é The Queen's Beasts, ou As Feras da Rainha, ou As Bestas da Rainha. Eu acho que Feras fica mais legal, tá? Então essa série foi lançada em 2016 e, consequentemente, a cada ano foram lançadas pelo menos uma moeda. Essa moeda que eu tenho em mãos é a moeda do Leão Branco de Mortimer, lançada no ano de 2020, como vocês podem ver aqui. E o que tem de legal nessa série? Bom, para vocês entenderem o motivo dessa série, do lançamento dessa série, tá? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo até o ano de 1953, quando a então princesa Elizabeth II foi coroada rainha. E nessa coroação foram colocadas 10 feras na entrada da abadia de Westminster, lá no Reino Unido. Que depois, futuramente, talvez eu fale das demais 9 feras, mas que tem um significado muito importante para a monarquia britânica, pois essa heráldica, essa mitologia faz parte desse universo da monarquia. Então falemos um pouquinho sobre a moeda do Leão Branco de Mortimer. Vamos começar aqui com as especificações da moeda. Então, a sua denominação ou valor facial é de 5 libras esterlinas, ou também, como pode ser chamada, 5 ou 5 pounds, tá? O país emissor, no caso a autoridade emissora, é o Reino Unido, porque não se trata de um país apenas, né? Como vocês bem sabem, o Reino Unido é formado por 4 países, que são a Inglaterra, a Irlanda do Norte, o País de Gales e também, sem me esquecer então, o País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e a Escócia. Então, continuando aqui nas especificações dessa moeda, talvez eu dê um zoom aqui para melhorar a imagem. Ok. Então vamos lá. Autoridade emissora, então, como eu disse, Reino Unido. A liga é cupro-níquel. O seu peso é de 28,28 gramas. É uma moeda um tanto quanto pesada, né, comparado com outros. Inclusive, eu vou fazer uma comparação aqui com a moeda de R$1. O seu diâmetro é de 38,61 milímetros. Sua qualidade é brilhante não circulada. O que vem a ser brilhante não circulada? Bom, se vocês tiverem a oportunidade de comparar com as demais moedas que estão em circulação ou já estiveram, vocês vão perceber que o seu acabamento é um acabamento mais fino, um polimento especial. O designer, tanto do reverso quanto do anverso dessa moeda, é Jody Clark, que inclusive tem outros trabalhos muito bonitos que talvez, provavelmente, futuramente eu acabe mostrando para vocês. Então, em relação ao tamanho da moeda, eu tive a preocupação de pegar uma moeda de R$1 aqui para que vocês pudessem comparar, tá? Então aqui, vou colocar do lado e vocês têm a ideia exata do diâmetro. Enquanto a moeda de R$1 mede aproximadamente ou exatamente
27 milímetros, tá? A moeda de 5 pounds do leão branco de Mortimer, assim, bem como as demais moedas dessa coleção, medem 38,61, ou quase 39 milímetros, né? Aqui está dando 39 milímetros. Tá, então falamos um pouquinho mais sobre essa fera, o leão de Mortimer. Então vamos começar aqui, ó. O leão de Mortimer é a sétima moeda dessa coleção, né, das feras da rainha, e foi lançado no ano de 2020, tá? Como vocês podem ver aqui, 2020. Então, as especificações eu já disse. Então, voltamos aqui ao leão de Mortimer. Então lá, na coroação da rainha, na sua majestade Rainha Elizabeth II, no ano de 1953, 10 feras heráldicas foram colocadas na entrada da abadia de Westminster, lá na Inglaterra. E para quem não sabe, ou para quem tem interesse sobre o significado da palavra heráldica, vem de um sistema de identificação visual e simbolismo criado na Europa do século XII, baseado nos brasões de armas e escudos. Então, mais uma curiosidade aqui, essas feras heráldicas que foram colocadas na entrada da abadia de Westminster no ano de 1953, elas tinham uma altura média de 1,80 m. Eu digo média porque nem todas tinham a mesma altura, tá? E 320 quilos, e foram esculpidas em gesso. E tem uma informação aqui interessante, que o responsável por esculpir essas feras foi James Woodford. E na ocasião ele recebeu algo em torno apenas de 2.750 libras esterlinas, o que a gente poderia considerar que foi pouco, né? Dada a importância dessas esculturas. Então, dando continuidade, já falei um pouquinho da ocasião do surgimento dessas moedas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre... vamos falar aqui um pouquinho sobre o escudo do leão branco de Mortimer. Tá. Então, o leão branco de Mortimer descende para a rainha através de Eduardo IV. O escudo mostra uma rosa branca cercada por um sol dourado, e é conhecido heraldicamente como uma rosa branca em soleil, que é realmente uma combinação de dois distintivos, né? Então o leão branco aparece segurando esse escudo, tá, de Yorkshire, nessas cores que vocês podem ver. E mais algumas informações aqui que eu acho que são interessantes do ponto de vista histórico. Essa combinação, né, como eu disse, de dois distintivos, e ambos aparecem nos grandes selos de Eduardo IV e Ricardo III, e foram usados por Jorge VI, quando Duque de York. Ao contrário do leão da Inglaterra, essa besta ou essa fera possui a língua e as suas garras na coloração azul, tá? Então a coleção As Feras da Rainha, criada pela The Royal Mint, que é a casa real da moeda, explora uma dessas feras em troca
fornecendo uma compreensão fascinante dessa ligação real de ancestralidade que eles representam, né? Como eu disse anteriormente, o designer dessa coleção, não apenas dessa moeda, mas dessa coleção, foi Jody Clark, criador atual e do retrato definitivo da Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Aqui nós temos mais algumas informações, eu vou tentar não me estender muito. Não vou me estender muito, tá? Então as feras da rainha são retratadas como símbolo de autoridade real e ancestralidade, os quais os definem. Então as feras da rainha fazem parte de um legado duradouro que diferencia a dinastia governamental lá do Reino Unido através de eventos fundamentais e reviravoltas do destino. Esses 10 protetores reais traçam a linhagem real desde os tempos medievais até os dias atuais. Então essas informações, isso que eu estou falando, vocês vão encontrar aqui, ó. Quando vocês tiram desse slipcase, tá? Essa capinha, então a gente tira e aqui dentro vocês encontram mais informações, algumas fotos e mais informações. Aqui logicamente está em inglês, tá? Aqui no castelo de Westminster, talvez vocês não consigam ver, mas aqui, ó, aqui em cima tem cada uma dessas feras, tá? Então aqui séculos de herança, aqui as 12 feras enfileiradas, né, na entrada lá da abadia de Westminster. Atualmente essas feras, tá? Vocês não, quem tiver a oportunidade de viajar lá para a Inglaterra não vai encontrá-las, porque atualmente elas estão no Museu Canadense de História, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante a respeito dessa moeda. São informações assim históricas, né? E também é importante fazer uma distinção aqui entre o leão branco de Mortimer, o qual está nessa moeda aqui lançada em 2020, e do leão da Inglaterra. Eles não são a mesma fera, por assim dizer. Eles têm significados diferentes, tá? Então acho que é basicamente isso, tá? Então aqui da coleção das feras da rainha, que teve início lá, o lançamento em 2016. Depois eu falo um pouquinho mais das outras feras. Infelizmente eu não tenho a coleção completa, mas quem tiver um pouquinho de paciência e sorte pode encontrá-las aí no mundo, na internet. Você na Austrália, no próprio Reino Unido, nos Estados Unidos também tem algumas moedas ainda, alguns exemplares. Mas essa moeda especificamente, se você quiser adquiri-la, você pode acessar o link que está na descrição aqui do vídeo, tá? Na loja Tesouros Colecionáveis BR. Além dessa, vocês podem encontrar também outras moedas que eu vou aproveitar aqui para mostrar. Fazendo parte também dessa coleção aqui, vocês podem ver o grifo de Eduardo III, né? Ou o grifo de Eduardo III, lançada no ano de 2021. Se eu não me engano, essa foi a última moeda da série das feras individualmente. Aí depois, no ano de 2022, foi lançada uma moeda que contempla as 10 feras, que também infelizmente já não está mais disponível lá no site da The Royal Mint. Aqui vocês têm também o cavalo branco de Hanover, essa moeda foi lançada no ano de 2020. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e algumas informações um tanto quanto básicas a respeito da moeda. E se vocês quiserem mais informações ou quiserem adquiri-la, vocês conseguem através
do link que está na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Ok, então um abraço e até a próxima.